Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de tarô. Antes da gente começar, a minha sugestão é que você pegue papel e caneta ou lápis, ou qualquer maneira que você prefira fazer suas anotações, porque passaremos muitas informações e você pode acabar esquecendo alguma coisa. Ou caso você prefira, pode voltar e assistir a aula várias e várias vezes. Em todas as aulas, teremos essa estrutura onde eu vou ficar posicionado em apenas uma lateral da câmera e o outro espaço será destinado a mostrar as cartas para vocês e algum tipo de anotação ou figura na edição do vídeo. Iniciaremos essa aula falando sobre conceitos básicos e fundamentos do tarô. Vamos lá? Primeiramente, eu gostaria que vocês soubessem que quem vai começar com a taromancia, que é diferente da tarologia, anotem aí essas duas palavras, taromancia e tarologia. A tarologia ela é importante para que a gente consiga desempenhar a taromancia, porém ela não é essencial. Esse nosso curso vai abordar, sobretudo, a taromancia, que é a arte de utilizar o tarô magicamente, aonde você pode utilizá-lo de duas maneiras diferentes. O tarô pode ser utilizado como terapia para si mesmo e para os outros, e como predição de futuro, de presente, de situação, captando as energias e convertendo em lâmina. O que são lâminas? As lâminas são cada uma das imagens que aparecem nas cartas. Em alguns lugares vocês vão ver esse termo lâmina, ok? Bom, nesse curso ficaremos fixos nos 22 arcanos maiores, ok? O tarô completo, ele possui 78 cartas. Nós temos os 22 arcanos maiores, que são as cartas que vocês estão familiarizados a ouvir por aí, o louco, o mago, a imperatriz, o imperador, entre outras. Eu vou citar uma por uma, já e falar os números e mostrar as imagens. E depois possuímos as outras cartas, que são as cartas do naipe, como por exemplo, 2 de paus, 2 de espada, 2 de ouro, rei de paus, rei de pentáculos. Essa parte é para o tarô avançado, onde usaremos os 78 arcanos, completinho. Isso será num curso futuro. Esse nosso curso de iniciantes, esse nosso curso introdutório, abordará apenas os 22 arcanos maiores. Porém, é possível que você comece a fazer as suas leituras e as suas tiragens utilizando apenas a parte dos arcanos maiores. Quando eu comecei, há 2-3 anos atrás, a fazer as tiragens, eu utilizava apenas os arcanos maiores e gradualmente fui aprendendo os arcanos menores e hoje em dia já tenho a compreensão do tarô completo. Então não se desespere, não se preocupe, futuramente eu também vou oferecer o curso com os arcanos menores, ok? O nosso tarô ele tem muita história, ele já vem desde lá dos tempos da Europa medieval, o tarô veio da Europa, tá? O tarô não veio da China antiga, não veio do Egito antigo, pode ser até que você encontre essa informação por aí na internet, e isso está equivocado. Nós até possuímos um tarô egípcio, mas ele não foi feito lá no Egito. Ele é um tarô recente, uma escola de magia que eu não vou citar o nome, mas vocês podem procurar. Se apropriou desse nome egípcio, criou um tarô e diz que ele é egípcio, mas ele não é, tá? Os 2 tarôs mais antigos que a gente tem notícia são o tarô de Marsella, que é esse clássico onde nós vemos poucas cores, tá? Esse tarô que todo mundo conhece, dá uma olhada nas figuras, ele é bem característico. O traçado dele é bem característico. Este é um dos tarôs mais antigos que temos notícia. E além do tarô de Marsella, nós temos o tarô de Rider-Waite, tá? Rider-Waite e Marsella. São os 2 tarôs mais antigos, mais clássicos, e eu recomendo que quando você for comprar o seu tarô, quando você for iniciar a sua trajetória, que você compre um desses 2. Pois eles são os mais fáceis de se interpretar, eles contêm todos os elementos para que você faça a leitura, tá certo? Futuramente, depois que você estiver bem habituado, você pode ir comprando outros tarôs, tá? Que são um pouco menos clássicos, tem diferenças, como por exemplo esse daqui, ó, que é o tarô do Bosque Negro. Vocês podem reparar que as imagens são bem diferentes, veja. Elas têm uma temática escura, medieval, sombria. Ela tem um pouquinho de vampiro, de bruxa. É um tarô mais temático, mais avançado, que as interpretações são um pouco diferentes.
Então, quando forem iniciar, sugiro que procurem ou o Rider-Waite ou o tarô de Marseille. Aqui no nosso curso, eu vou me concentrar no tarô Rider-Waite, tá? Por quê? Eu acho que ele é muito mais voltado à taromancia do que à tarologia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês aqui, comparando o arcano número 1, que é a carta do mago. Aliás, já eu explico para vocês o que quer dizer questão de arcano, tá bom? Mas vamos pegar aqui, ó. Olha que diferente, porém igual. Este daqui é o mago no tarô de Marselha, tá? E esse daqui é o mago no Rider-Waite. Conseguem ver que existe uma bela diferença entre eles? Embora ambos sejam magos, ambos têm a mesa, ambos têm as ferramentas, mas existe uma diferença muito significativa. O tarô de Marselha foi pensado nas figuras da sociedade daquela época. Então, esse mago aqui não é exatamente um mago no sentido que nós conhecemos, como vocês, por exemplo, que estão fazendo o curso aqui, se tornando magos, tá? Esse mago é um mago de rua. Ele colocava sua banquinha ali para vender os seus itens, os seus talismãs na rua, e ele tinha esse tipo de comércio. E assim foi planejado para ele aparecer no tarô. Porque antigamente o tarô não era feito para o que ele é feito hoje. Ele era um tipo de livro didático. As pessoas naquela época não sabiam ler ou escrever, e para se transmitir informações era feito através de figuras. Então tínhamos aquele tarô. Quando a gente olha no Rider-Waite, que é o tarô sequencial, ele já foi mais pensado para quem é magista. Vejam, o mago já não está de chapéu, ele veste uma roupa cerimonial de quem está aprendendo magia, ele tem um cinto de cobra, ele tem uma varinha mágica. Então esse tarô sim, ele foi pensado na intencionalidade de quem usa o tarô enquanto fonte de magia, tá bom? Por isso que o nosso curso vai se focar nesse tarô para vocês aprenderem. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é que cada figura que aparece aqui, humana ou não, porque nós temos figuras humanas e não humanas no tarô, são chamadas de arcano, tá? A palavra arcano vem do latim arcanum, que é referente à arca, àquilo que guarda, baú, entenderam? Então, cada arcano é um mistério que está fechado para quem olha, e quando você abre, ele contém diversos itens para que você utilize na sua prática. Então é nesse sentido que foi colocada a palavra arcano. Cada carta dessa é uma arca que, através do aprendizado, você abre e desvenda os mistérios que estão ali guardados, ok? Então vamos iniciar para que vocês anotem todos os arcanos com seus nomes, seus números e a sequência, tá bom? O tarô se inicia e se encerra com o arcano do louco, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Esse é o arcano de número 0, tá? Dá uma olhada aí na carta. Número 0 é o arcano do louco, tá bom? Ele é ao mesmo tempo visto como o primeiro e como o último. No decorrer do curso vocês vão entender por que isso, tá? O número 0 é o louco. Na sequência, o número 1, arcano de número 1 é esse aqui, é o mago. Arcano de número 1 é o mago, tá? Arcano de número 2, vejam, arcano de número 2 é a sacerdotisa. Arcano de número 3 é a imperatriz. Número 3, imperatriz. Arcano de número 4 é o imperador. Reparem na carta, anotem. Arcano número 4, imperador. O arcano de número 5 é o hierofante ou papa. Número 5, o papa. Número 6 é a carta dos enamorados ou dos amantes. Sim, muitas cartas do tarô possuem figuras nuas, e isso tem um significado muito relevante na interpretação. Não se espantem, não fiquem presos a crenças limitantes, tá bom? Número 7 é o arcano do carro. Número 7, arcano carro. Número 8
é o arcano da força. Tradicionalmente é o arcano da força, embora este seja um dos que trocam de número em outros tarôs. Mas eu não vou abordar essa questão para não deixar vocês confusos. O que eu quero é deixar claro e não confuso. Então, o número 8 é o arcano da força. Número 9 é o eremita. Número 9 é o arcano eremita. Número 10 é a roda da fortuna ou roda do destino. Número 10, roda da fortuna. Número 11, a justiça. Mais um dos que troca de número de vez em quando em outros baralhos. Mas para nós nesse curso, a justiça será o número 11. Número 12 é o pendurado. Alguns tarôs trazem como o enforcado, mas nós abordaremos na nossa cultura de curso, vamos dizer assim, como o pendurado. Notem que ele fica suspenso pelo pé e não pelo pescoço. Por isso não é adequado chamá-lo de enforcado, chamaremos de pendurado. Número 13. Olha que número interessante. Por que esse número é tão falado por aí, tem tanta superstição? É o arcano da morte. Vejam, no Rider-Waite é o cavaleiro da morte, tá? Número 13 é a morte. Vocês vão encontrar por aí também como a carta da transformação. Porém, eu acho que perde um pouquinho o sentido e a originalidade do tarô. Então, chamaremos de arcano da morte. Estão anotando até aí? Uma curiosidade. Entendam que a carta da morte não tem a ver com a morte do corpo, com a morte física literal, tá? Em algumas tiragens, sim, é possível que a gente use ela para saber sobre a morte de alguém. Mas é um caso muito específico que vai ser abordado lá futuramente, tá bom? Então passamos aqui, ó, ao arcano 14. É a temperança. Arcano 14, temperança. Arcano de número 15 é o diabo. Não é o diabo cristão, não tem a ver com o mal, tá? Não é uma carta ruim. Aliás, acostumem-se, saibam que no meu curso não existe carta ruim. Toda carta tem o seu lado luz e o seu lado sombra, tá bom? Então, o número 15 é o diabo. Número 16 é a carta da torre, tá? Ou a torre em chamas, em alguns lugares é chamado a casa de Deus, mas tradicionalmente o número 16 é a carta da torre. Número 17 é a carta da estrela. O arcano da estrela é o número 17. Número 18 é a carta da lua. Número 18 é a lua. Número 19 é a carta do sol. 19 é a carta do sol. Nós teremos uma aula para cada carta inteirinha dedicado à carta, tá? No momento que vocês precisam saber são os números, os nomes e dar uma olhadinha de leve na imagem. Número 20, o julgamento. Julgamento. E a última, se a gente considerar o louco no começo, é o mundo. Número 21 é a carta do mundo. Este é o conceito básico e introdutório, tá? O tarô surgiu como livro didático, como figuras de ensinamento e transmissão de cultura. Eram cartas imensas, penduradas em certos lugares, pois a população da época não sabia escrever. Quase todo mundo era analfabeto. Então tudo era transmitido por imagens. É por isso que nós temos esses arcanos, porque eram coisas muito significativas para a época. Vocês vão reparar que tem muita coisa da cultura cristã, muita coisa da cultura pagã misturado, porque era uma época onde estava esse conflito, tá? Paganismo e cristianismo estavam em conflito, então as cartas têm os dois lados, tá bom?
Por isso que vocês não devem se prender tanto, ficar tão fixados à imagem das cartas, porque ela pode variar muito de um tarô para o outro, tá? Vou passar rapidamente aqui no Marcélia para vocês darem uma olhada na diferença das cartas, tá? Rapidamente, como curiosidade. Olha, o mago, o carro, a força. Mas vocês podem reparar que os elementos se repetem. Olha, a temperança, o diabo, a estrela, o sol, a imperatriz, o louco, a morte. Vejam que aqui a morte já não é mais um cavaleiro. O imperador, o pendurado. Tá vendo que tá escrito? Pendurado e não enforcado. O mundo, a roda da fortuna, a justiça, a lua, os enamorados. Aqui tá só como enamorado. O nome dá uma variada, viu, pessoal? Não se importem, não fiquem presos a isso. O papa, o eremita, a sacerdotisa, o julgamento e a torre, tá? Bom, então vocês viram que tem uma diferencinha básica aí entre o Marcélia e o Rider-Waite. Eu considero que o Rider-Waite é muito mais rico, ele é muito mais bem desenhado, ele foi pensado nisso. Aliás, 2 pessoas fizeram esse baralho, uma com os conceitos e a outra com os desenhos, tá? Por isso que eu resolvi usar ele para o nosso aprendizado. Eu acho ele mais rico, mais cheio de elementos, mais bonito. E é com ele que a gente vai trabalhar, tá bom? Agora eu vou dar uma passada rápida sobre as cartas para a gente saber o conceito geral do que é a palavra-chave de cada carta. Porque nas outras aulas nós teremos uma aula para cada carta, para tudo ficar muito bem explicadinho, tá? Eu gostaria que, à medida que vocês forem desenvolvendo curiosidade, quiserem saber alguma coisa que não foi falada na aula, pode encher aqui de comentário que eu vou tentar responder tudo, tá bom? Com certeza eu vou ler todos os comentários. Agora, responder, eu vou tentar responder todos. Vamos lá, então. Eu vou começar com o mago e não com o louco, porque ele é um pouquinho mais complicado, tá bom? Nem todas as cartas são tão simples de se interpretar. Algumas são muito fáceis, muito comuns, outras são um pouco mais misteriosas e mais complexas. Mas vamos lá. Primeira coisa, o mago, tá? O mago vai falar, qual que é a palavra-chave do mago? Iniciativa, tá bom? A palavra-chave do mago é iniciativa. Ele vai falar de começo, de primeiro passo, de colocar a mão na massa. O mago é como vocês aqui. Ao invés de serem pessoas passivas que apenas recebem leituras de tarô, decidiram aprender, começaram a entender os mistérios, tá bom? São iniciantes, são alunos, são aprendizes. É isso que o mago vai tratar. Número 2, sacerdotisa. A sacerdotisa, a palavra-chave da sacerdotisa é silêncio, tá? Ela vai falar muito do conhecimento, de ter muito poder, conhecimento, inteligência, mas de não dividir, de guardar para si, porque é um momento delicado, tá? Ela está estudando e está aprendendo assim como mago, mas ainda não é o momento de dividir, porque a coisa está muito no comecinho, a coisa está muito efêmera. Sabe aquele ditado? Quem não sabe onde você constrói não tem como destruir? É basicamente isso. Número 3, a imperatriz. A palavra-chave da imperatriz é gestação, tá? Ela vai falar de coisas que estão crescendo, de coisas que estão sendo nutridas, de coisas que estão dando certo e amadurecendo. Até mesmo por isso que em alguns baralhos a imperatriz está grávida. É uma carta que pode sim indicar uma gravidez, tá bom? Então a imperatriz vai falar de gestação, de crescimento. Número 4, o imperador. Ele vai falar de disciplina. É uma carta que te ensina que cada coisa tem que estar no seu lugar, que tudo tem uma ordem. Apesar de ser autoridade, nunca devemos ser autoritários. Então esse é o ensinamento básico do imperador. O Papa vai falar principalmente de grupos, de experiência e de religiosidade. Então essa é uma das cartas complexas. Ela não tem apenas um conceito,
tá? O Papa vai falar de pessoas mais velhas, de grupos, da experiência de outras pessoas, tá bom? Às vezes vai falar de família. O Papa é uma carta que não está ligada com a individualidade, está ligada com o coletivo. Os enamorados vão falar de dualidade, de escolha, de alternativas, de dificuldade de tomar um rumo, de indecisão, tá? E em alguns casos vai falar de vida amorosa, de coração, de sentimentos. O carro vai falar basicamente de velocidade, de caminho escolhido, de trilhas, de destino, de aceleração, de movimento. A força, tá? Ao contrário do que parece, vocês notem aí que é uma pessoa domando um leão. Isso é possível? É possível um ser humano segurar um leão dessa maneira e abraçá-lo e amansá-lo? Somente de uma maneira, com a inteligência. Então a força que vem simbolizada nessa carta é a força interior, é a força da inteligência, é o domínio dos instintos, é a sabedoria, tá? É o domínio sobre si mesmo. Esse leão aí representa os nossos instintos não freados. A carta do eremita, ela vai falar de solidão, de sabedoria, de estudo, de evolução. É uma carta da individualidade. É uma carta que também fala de experiência e de sabedoria, mas é o oposto do Papa. Ela fala do não coletivo, ela fala do isolamento, do autoconhecimento, do estudo, da iluminação. Roda da Fortuna, ela vem falar de viradas, de reviravolta. Em geral, ela é positiva e vem falando que a sua sorte está mudando e coisas positivas vão revirar a sua vida. Mas é claro, como eu disse no começo, não existe nenhuma carta que é 100% positiva nem 100% negativa. Se ela vier numa tiragem negativa, ela pode indicar reviravoltas que você não quer, coisas que você perca, tá? Mas a Roda da Fortuna, em geral, vem falando de mudanças, de reviravolta, de uma guinada na sua vida de 180 graus. Então, se de repente está tudo muito positivo, tudo muito bom, pode simbolizar que as coisas de repente vão começar a desandar e é bom você ficar atento. Ou, no contrário, que a sua vida está tudo no marasmo, está chata, vem vindo aí uma reviravolta e a sorte estará sorrindo para você. Ela pode falar um pouco sobre prêmios de loteria, sobre dinheiro inesperado. E, em geral, ela fala sobre o destino sorrindo para você. A carta da Justiça é uma das cartas também levemente complicadas, como o Papa. Ela vai falar sobre trabalho, sobre justiça de fato, justiça dos homens, sobre processos judiciais. Ela também vai falar sobre karma. Ela vai falar sobre aprendizado com as lições que você tomou da vida. Ela vai falar sobre racionalidade, tá? Essa é uma das cartas bem complicadas de se aprender. Ela tem muitos significados. A carta do pendurado vai falar sobre sacrifício, mas é um sacrifício autoimposto. São momentos onde você para de agir no impulso, você para pensar. Ela vem falar sobre outras perspectivas, tá? Ela é um alerta de que você está dando valor para o que não deve e você deve procurar aquilo que está esquecido e começar a dar valor. Ela vem falando de sacrifícios autoimpostos, aonde você para repensar, onde você para mudar as coisas da maneira que você está fazendo, tá bom? A carta da morte é uma carta que fala de encerramentos. Raramente ela vai estar num contexto de morte física, tá bom? A menos que você faça diretamente essa pergunta, fulano vai morrer, ou como é que está a saúde de fulano, ela pode sim estar ligada à morte física. Mas em geral a carta da morte vem falando de final de ciclo, tá? Porque a morte, de fato, ela não existe. Mesmo quando a gente deixa esse corpo aqui, parte para uma vida mais sutil, a gente continua existindo, a gente apenas abandona o corpo. Então a morte é o encerramento de um ciclo e o começo de um novo ciclo. Então, por exemplo, se você está num trabalho que você já não está aguentando mais, que está se arrastando e de repente sai a carta da morte, você já sabe, aquele emprego vai chegar ao fim e você vai começar um outro, tá? Basicamente, você vai encerrar aquele.
Em algumas situações já vem claro que você está começando um novo, em outras situações não. Mas basicamente ela fala do encerramento de algo. Ela pode falar de divórcio, se for o encerramento do casamento. Ela pode falar, por exemplo, do encerramento de um processo, o encerramento de alguma coisa. A morte é o final dos ciclos. A carta da temperança, em geral, o significado original dela é de paciência, tá? É de aprimorar as coisas, de não ter pressa, de não se precipitar. Vocês estão vendo que é um anjo aí misturando os líquidos em 2 taças? Ela vem falando disso. Temperança vem de tempero. De você não sair comendo a coisa crua, de você não sair comendo sem tempero, de você não se desesperar. As coisas estão acontecendo, mas você precisa colocar detalhes, tá? Não faça com pressa, não tente comer cru e quente. As coisas precisam de refinamento. Ela vem, é uma carta também que fala da alquimia, de experimentação, de testar apetrechos, de testar coisas novas, de aprimorar aquilo que você está fazendo, tá bom? A carta do diabo, ela tem muitas interpretações, também é uma carta complicada. A maior parte dos tarólogos considera ela negativa, mas isso também não procede, porque carta nunca é 100% negativa. No ramo do dinheiro, por exemplo, se a gente vem falando de ganhos financeiros, de sorteio, de sorte, de dinheiro fácil, a carta do diabo é muito positiva. Ela sempre vai falar de ganhos fáceis, de tentação, mas a questão é que ela vem mostrando prisão, escravidão. Sabe aquela questão do pacto com o diabo e esse tipo de coisa? É mais ou menos o que a carta representa. Você ganha sim aquilo que você deseja, mas se você abusar, se você se permitir utilizar as coisas da maneira incoerente, você acaba se tornando escravo. Então vamos dizer que você tira a carta contra o dinheiro e você ganha uma boa quantidade de dinheiro. Mas se você ficar preso ao dinheiro, pensar que tudo pode ser resolvido com dinheiro, você pode acabar se frustrando, porque nem todas as áreas da vida podem ser resolvidas com dinheiro. Então é disso que a carta do diabo fala, de você não ficar preso a situações, de você ampliar o seu leque, ampliar a sua visão, de não ficar restrito. Além disso, a carta do diabo fala de medos, de perigos, de brigas, de problemas, tá? Ela, à primeira vista, sim, parece uma carta negativa, mas também tem muito do seu lado positivo. A carta da torre também é uma carta bem temida pelos tarólogos, porque ela vem sacudindo a sua vida de uma maneira bem forte, tá? Mas o que é interessante notar é que ela sacode por fora e não por dentro, tá? Aquilo que você tem por dentro fica ressaltado, fica melhorado. Agora, aquilo que tem por fora, se você é uma pessoa que se preocupa apenas com a aparência, que é vaidoso, que você acha que pode tratar os outros como quiser porque você é mais bonito ou porque você tem mais dinheiro, esse é o perigo da torre. Ela vem te chacoalhar e fala assim: opa, peraí, você não é tudo isso não. Olha pra dentro, presta atenção no que está fazendo, se importa com aquilo que tem valor, tá? É isso que a carta da torre traz. A carta da estrela é uma carta que fala muito de futuro, tá? Ela é a carta que indica o norte, que indica a direção para onde você deve apontar, ela indica a luz no fim do túnel, é a carta que basicamente te traz esperança no futuro. Ela diz que o seu presente pode estar do jeito que for, pode estar mais ou menos, pode estar morno, pode estar ruim, mas o seu futuro será brilhante, tá? A alegoria dela é aquela da estrela que guiou os reis magos. Então eles sabiam para onde ir, sabiam o que ia acontecer, embora estivessem em dificuldade. Então a estrela vem falando para isso. Olhe para as estrelas, mire para frente, pense no futuro, tá bom? A carta da lua é uma carta aí também que para alguns tarólogos assusta um pouco. Ela vem falando de segredos, ela vem falando de coisas ocultas, ela vem falando de surpresas que você não espera, de coisas que você não observa, de coisas que não estão na cara, coisas que estão debaixo dos panos. Ela pode falar de traição, tá? Tudo depende do complemento do que vem, de o que você tira, mas a carta da lua vem falando basicamente de coisas que você não enxerga à primeira vista, de coisas que estão ocultas. A carta do sol é uma das cartas mais queridas do tarólogo, ela vem falando bastante de coisas positivas, ela fala de sucesso, ela fala de fama, ela fala de destaque, ela fala de você aparecendo, de você brilhando. Em geral, o pessoal tem ela como uma carta positiva, mas eu estou frisando desde o começo, nenhuma carta é 100% positiva. Para alguns tarólogos, ela pode falar de queimadura, ela pode falar de insolação, pode falar de acidente com fogo, tá? Ela pode falar de você muito exposto e com medo disso. Sabe quando você sonha que tá pelado e fica tentando se esconder e todo mundo fica vendo você pelado e aquele sonho esquisito?
É mais ou menos o negativo da carta do Sol, tá? Você exposto demais, todo mundo notando você, você passando vergonha. Então a carta do Sol, sim, a princípio é muito positiva, fala de dinheiro e tudo mais, mas sim, ela também tem o seu lado sombra que a gente vai ver no dia da carta do Sol, tá bom? Próxima carta é a carta do julgamento. Ela vem falando de despertar para coisas elevadas. Ela é uma carta bem espiritual. Vocês podem notar que tem um anjo. A alegoria dela é o juízo final, quando o arcanjo Gabriel vai tocar sua corneta para despertar os mortos, para que eles sejam julgados, tá? Ela fala bastante dessa alegoria cristã de juízo final, de apocalipse. Mas para nós, o que ela vem trazendo é um upgrade, é uma subida de degrau. É aquele momento que você chegou numa fase que não dá mais para você encarar essa vidinha que você tá tendo. Você precisa subir de nível, você precisa fazer um curso, você precisa se aprimorar, você precisa mudar de casa, você precisa ir para um lugar mais elevado. Não dá mais para você se manter naquele conforto, naquela vidinha igual. Você tem que sair da zona de conforto. O julgamento vem te chamando para que você suba o degrau, tá bom? A carta do mundo, a última carta aí, que é uma das mais positivas também. Ela é uma ótima carta para resultados de sim ou não. Ela vem falando de possibilidades infinitas, ela vem falando de muitos caminhos abertos, todos os elementos ao seu favor. Essas 4 figuras que temos aqui, ó, elas falam dos 4 elementos. Vocês podem notar aqui que a Sofia, que é essa moça da carta, o nome dela é Sofia, tá bom? Que é a sabedoria dos gregos. Ela tem 2 bastões de poder ao invés de 1, mas eu falo mais dos símbolos no dia da carta do mundo, tá bom? Mas é claro que ela também tem o seu lado sombra. A carta do mundo vai nos falar de distração. Se você tem tantas possibilidades à mostra, você tem tudo na frente do seu olho, você não sabe aonde mirar, você não sabe para onde vai, para onde corre, para onde não corre. Então o perigo dela é esse, é a distração, é você deixar a oportunidade passar, você ficar distraído. E por fim, quis deixar por último a carta do louco, tá? A carta do louco ao mesmo tempo fala do sonhador, que não sabe aonde pisa, não sabe para onde vai, tá com a cabeça nas nuvens, não sabe onde pensa, tá? Mas ao mesmo tempo, lá no final, como o arcano 22, vamos dizer assim, é o contrário. Tem tanta certeza do que é importante que carrega só uma trouxinha pequena com roupas, não fica ostentando, não se preocupa com futilidades, não se preocupa com o caminho que ele vai pisar, ele simplesmente caminha. Ele é uma carta muito espiritual, é uma carta das pessoas que têm fé, que confiam no seu caminho, que sabem que não vão se perder, não importa o que faça. É a carta que venceu todos os obstáculos e está tranquilo, que não tem o peso da responsabilidade, tá? No lado sombra, você pode pensar que é o irresponsável. Então, o louco representa bem essa ambiguidade do tarô, que de um lado ele é positivo, do outro lado ele é negativo. Ele é a chave de tudo, por isso que ele é o primeiro arcano lá, o número 0, e ao mesmo tempo ele é o último arcano. Por isso que ele não tem número. Porque ele pode representar o final da jornada, onde você já passou por tudo no tarô, você sabe de tudo e nada te abala, você está tranquilo. E ao mesmo tempo ele significa o começo da jornada, onde você não se preocupa com nada, porque você não sabe nada, você não tem ferramentas, você é nada. Então é muito ambíguo. Então, foquem nessa questão da carta do louco, entendam que tarô é isso, tá? Nenhuma carta é 100% positiva, nenhuma carta é 100% negativa. Eu falei logo no começo que nós temos tarologia e taromancia. Aqui no curso a gente vai se prender muito mais à taromancia, que é o uso do tarô magicamente, tanto para autoterapia. O tarô sim é terapêutico, ele nos traz conselhos, tá? Cada carta traz um conselho, traz um assunto, traz uma novidade, e ao mesmo tempo ele é divinatório, onde a gente presume as coisas que vão acontecer através da energia, tá? Como é que funciona isso? Não se preocupem se você estiver embaralhando tarô e ficar pensando, será que vai cair a carta certa? Será que vai cair a carta errada? Isso não acontece. A carta que cair é sempre a carta certa. Se precisar sair, ela vai sair. Porque as cartas simplesmente se manifestam através do que está escrito na energia no registro do mundo. Aliás, para a energia não existe distância. Nós vivemos todos em um único planeta. Estamos conectados pelo chão, estamos conectados pelo ar, estamos todos conectados na energia. Então, no começo, é óbvio que você vai ficar inseguro, é óbvio que vai ser complicado, você vai ficar pensando, será que eu embaralhei certo? Será que eu fiz do jeito certo? Não precisa se preocupar com isso. Desde que você tenha um acordo bem positivo com o seu baralho, aliás, cada pessoa tem que ter o seu baralho, não dividir com outra pessoa. É a gente que manda no tarô e não o contrário, tá? Desde que você tenha um acordo bem pré-estabelecido com o seu oráculo, faça tudo respeitando suas próprias regras, tudo vai dar certo, não se preocupe.
Não importa o que eu fale, as primeiras consultas de vocês terão insegurança. É normal. E com o tempo essa segurança vai vir. A partir do primeiro momento que alguém retornar para vocês e falar assim, puxa, você me disse aquele monte de coisa, você acertou tudo. Pronto. A partir daí você começa a deslanchar, começa a ficar tudo tranquilo. Uma dica muito importante que eu dou para vocês é que principalmente depois de agora, que vocês anotaram cada nome, o que cada carta significa, aliás, se não deu tempo, volta o vídeo, vê de novo, tá bom? Que vocês comecem a assistir canais aonde existe a tiragem, tá? Tem muitos canais aqui que fazem tiragem semanal, tiragem mensal, tiragem pelo signo. Tem muitos canais aqui no YouTube que fazem tiragem. Vejam eles tirando, tá? Não peguem algo que seja para vocês. Como assim? Por exemplo, eu sou canceriano. Então eu não vou assistir uma tiragem que seja para o signo de câncer, porque aí eu vou ficar influenciando, vou ficar contaminado. Pegue uma tiragem que seja de qualquer outro signo, Áries, por exemplo. E aí vocês vão vendo a carta que o tarólogo tira e o que ele interpreta. E tentem comparar com o que vocês viram nessa aula aqui. Toda vez que vocês assistirem uma aula, peguem o que vocês aprenderam, assistam algum vídeo de um tarólogo e vão comparando. Quanto mais vocês assistirem, vocês vão se instrumentalizando. É muito importante que vocês não tentem decorar o que a carta quer dizer. Porque para você, o que a carta quer dizer não é exatamente igual ao que quer dizer para um outro tarólogo. Lembre-se, eu disse para vocês, por exemplo, que a carta do Sol é uma carta que literalmente pode indicar queimadura, acidente com fogo. Isso é para alguns tarólogos. Para mim, isso não funciona. Eu nunca vou ler a carta do Sol dessa maneira. E não quer dizer que eu estou errado. Esse é o acordo que eu tenho com o meu tarô. Tá bom? Bom, o conteúdo de hoje vai ser esse. A gente vai ficar por aqui para não ficar muito extenso e muito difícil de vocês assimilarem. Enche aqui de comentário de tudo que vocês querem saber. E eu vou soltando aos poucos as próximas aulas. A gente se vê numa outra aula. Assista na ordem que você quiser, tá bom? Hoje a gente fica por aqui. Tchau.